Caramelo tímido queria o carinho do dono do pincher. O que aconteceu em seguida foi surpreendente. Naquela manhã de outono, o vento soprava leve sobre a praça de uma pequena cidade do interior. O sino da igreja marcava o início do dia, enquanto o movimento começava devagar, até que um latido agudo ecoou, chamando a atenção de todos. No outro canto, um cachorro caramelo, tímido e atento, observava em silêncio. Ele não queria comida. Queria carinho. E o olhar dele se fixou justamente em alguém improvável, o dono de um pincher conhecido por ser impaciente e reservado. O que parecia apenas mais um encontro entre cães na praça se transformaria em algo muito maior. Uma história de afeto, superação e mudança que uniria corações e mudaria toda uma comunidade. Antes de continuar, curta este vídeo, comente de onde você está assistindo e se inscreva no canal para não perder nenhuma história como esta. Agora, prepare-se para descobrir o que aconteceu quando o caramelo tímido decidiu buscar o carinho do dono do pincher. O que veio depois foi realmente surpreendente. Amanhã nascia calma sobre a pequena cidade do interior. O sino da igreja tocava preguiçoso, espalhando pelo ar o som que se misturava ao cheiro do pão recém-saído do forno da padaria da esquina. As folhas do ipê balançavam suavemente com o vento leve, e a praça, ainda meio vazia, começava a ganhar vida. Vendedores montavam suas bancas de doces, senhoras varriam as calçadas, e entre os bancos de cimento, um cachorro de pelagem dourada observava tudo em silêncio. Era o Caramelo. Ninguém sabia de onde ele tinha vindo. Aparecerá um dia, magro e com os pelos embolados, procurando abrigo debaixo do coreto. Não era violento nem atrevido, apenas tímido. Evitava os olhares diretos, mantinha distância das pessoas e dos outros cães, como se tivesse aprendido que o mundo podia ser áspero. Mas havia algo diferente nele. Mesmo distante, seus olhos sempre procuravam afeto. A praça era seu lar. Dormia em um canto entre as raízes do velho ipê e acordava todos os dias com o som do rádio da padaria. Aprenderá a seguir a rotina da cidade. Sabia a hora em que o padeiro colocava os pães no forno, o momento em que as crianças passavam a caminho da escola e o instante exato em que um senhor de passos firmes e expressão fechada aparecia com um pequeno cão nervoso preso à coleira vermelha. O pincher. O pequeno cachorro parecia ter um temperamento explosivo. Latia para tudo e todos. Quando o caramelo se aproximava, ele rosnava alto, esticando a coleira como se quisesse expulsar o intruso do território. O homem, dono do pincher, apenas balançava a cabeça, segurava a coleira e seguia em frente. Era um homem de meia idade, sempre com roupas limpas, passos certos e olhar concentrado. Todos o conheciam, mas poucos sabiam o que se passava por trás daquele semblante sério. Caramelo, de sua sombra, observava. O modo como o homem caminhava com o pincher, a regularidade de sua rotina, a disciplina quase musical com que movia o corpo. Talvez o caramelo não entendesse tudo, mas sentia. E o que sentia era que havia algo de bom por trás daquela rigidez. Naquela manhã específica, algo mudou. O vento começou a soprar mais forte, e nuvens carregadas se juntaram sobre a praça. O homem e o pincher estavam na metade do caminho de volta quando o temporal desabou. Relâmpagos cortaram o céu e a chuva veio pesada. Em segundos, as pessoas correram para se abrigar debaixo das marquises. O pincher, assustado com o trovão, tentou escapar, puxando a coleira com força. O homem segurou, mas a argola metálica cedeu. O pequeno cão saiu disparado, latindo, em pânico. Correu em direção à praça e acabou enroscando a coleira solta em um dos bancos. Tentava se libertar, mas quanto mais se debatia, mais se prendia. A chuva encharcava tudo, o barulho dos trovões abafava os latidos, e o homem, ofuscado pela cortina de água, não conseguia ver onde o cão estava. Foi então que o caramelo agiu. Sem hesitar, atravessou a praça sob o aguaceiro. A água fria o atingia em cheio, mas ele não parou. Aproximou-se devagar, farejando o ar. O pincher, desesperado, rosnou, mas Caramelo se abaixou, encostou o focinho e começou a puxar a coleira com os dentes. Demorou alguns segundos, mas conseguiu soltá-la do ferro do banco. O pincher, ainda trêmulo, ficou parado olhando para ele, confuso. Quando o homem chegou correndo, enxergou a cena e parou. Diante dele, o cão de rua que sempre via de longe estava ali, ofegante, encharcado, com o olhar fixo no pequeno pincher libertado. Por um instante, o tempo pareceu suspenso. A chuva caía, o vento soprava, e os três, homem, pincher e caramelo,
ficaram apenas se olhando. O homem, sem dizer nada, abaixou-se e pegou o Pincher no colo. O Caramelo deu um passo para trás, esperando talvez um grito ou um gesto para que fosse embora. Mas o homem apenas estendeu a mão e fez um gesto pequeno, quase imperceptível, como quem agradece. Aquele gesto bastou. Naquela noite, o Caramelo se abrigou novamente debaixo do coreto. O chão estava úmido, mas ele não se importava. Sentia algo novo no peito, uma lembrança de bondade. No dia seguinte, ao amanhecer, voltou à praça e esperou. O homem apareceu, como sempre, com o Pincher. Desta vez, não houve latidos nem olhares de rejeição. O homem parou diante dele, abriu a sacola que trazia nas mãos, e sem dizer palavra, deixou um pedaço de pão no chão. Depois seguiu seu caminho. Caramelo olhou para o pão, hesitou por alguns segundos e o comeu. Era doce, leve, e o gosto fez balançar o rabo pela primeira vez em muito tempo. Os dias seguintes foram parecidos. Toda manhã, o homem deixava um pedaço de pão. Toda manhã, o Caramelo esperava. Até que, aos poucos, ele começou a acompanhar o homem de longe, caminhando na mesma direção, mantendo distância, mas sempre presente. A cidade começou a notar. As crianças chamavam: "Olha o Caramelo seguindo o homem do cachorrinho bravo." As senhoras riam, comentavam nas janelas, e o padeiro passou a colocar um potinho de água perto da entrada para o cão. O Pincher, que no início rosnava, começou a aceitar a presença. Às vezes, quando o homem se sentava no banco da praça para descansar, o Caramelo se deitava a poucos metros, e o Pincher ficava observando. A tensão entre os dois foi se dissolvendo como açúcar na água. Certa manhã de domingo, o coral da igreja começou a ensaiar. As vozes ecoavam suaves, misturando-se ao som do violão que o homem trazia consigo. Ele, que fora professor de música por muitos anos, ainda tocava por hábito. Sentou-se no banco da praça e dedilhou acordes simples, nostálgicos. O Caramelo, curioso, aproximou-se. Quando o som do violão encheu o ar, algo nele se despertou. Deitou-se aos pés do banco e soltou um leve uivo, que parecia acompanhar a melodia. O homem, surpreso, parou de tocar por um instante, depois sorriu de canto e continuou. O Pincher, enciumado, latiu, mas logo se calou ao perceber o dono tranquilo. Naquele momento, um laço invisível se formou. O homem passou a falar com o Caramelo, ainda que em voz baixa. Coisas simples, rotineiras. "Bom dia, amigo", dizia. "Hoje o sol está forte, hein?" E o Caramelo abanava o rabo, compreendendo o tom, se não as palavras. As pessoas começaram a ver os três juntos com frequência. O homem, o Pincher e o cão de rua. A rotina da cidade seguiu, mas algo na praça mudou. Havia uma harmonia nova, um sinal de que, às vezes, a gentileza podia nascer dos gestos mais simples. Em uma tarde, o homem resolveu levar o violão para o coreto. Tocou algumas músicas antigas, conhecidas de todos. O Caramelo ficou deitado aos pés do palco, atento, enquanto Pincher, deitado na sombra, observava o dono. Quando a última nota se dissipou no ar, o silêncio da praça foi quebrado por um uivo suave do Caramelo. As pessoas riram e aplaudiram. O homem, envergonhado, fez um leve aceno de agradecimento, mas no fundo sentiu algo que há muito não sentia: alegria genuína. A partir daquele dia, o Caramelo deixou de ser apenas o cão da praça. Tornou-se parte da rotina da cidade, um pequeno símbolo de ternura. Mesmo sem entender, ele havia mudado o coração de um homem e a atmosfera de um lugar inteiro. No final daquela estação, o ipê começou a florir. As pétalas amarelas cobriam o chão, e o Caramelo caminhava entre elas com o rabo balançando, seguindo o homem e o Pincher. A vida, que antes lhe parecerá feita apenas de solidão, agora tinha cor, som e afeto. Assim, o primeiro olhar tímido entre o cão e o homem deu início a uma amizade que mudaria não apenas os dois, mas todo o entorno, um vínculo nascido debaixo de chuva, selado em silêncio e sustentado por gestos simples, dia após dia, como a melodia suave de um violão ao entardecer. O inverno chegou devagar, espalhando um frio leve pelas manhãs da pequena cidade. As folhas do ipê começaram a cair, cobrindo a praça com um tapete dourado que estalava sob as patas de Caramelo. Ele já fazia parte da rotina daquele lugar. Todo mundo conhecia: o padeiro que deixava um pedaço de pão, a florista que chamava de moço bonito e as crianças que passavam correndo para a escola e acenavam quando o viam deitado perto do coreto.
Mas havia um momento do dia que o deixava especialmente feliz: o ensaio do coral da igreja. Todos os domingos, antes da missa, o som das vozes ecoava pela praça. Caramelo ficava ali, quieto, com as orelhas erguidas, atento à harmonia das canções. Parecia entender cada nota. E, às vezes, deixava escapar um leve uivo, como se quisesse participar. O dono do Pincher, que continuava a frequentar a praça todas as manhãs, já não se surpreendia. Havia aprendido a aceitar o Caramelo por perto. Sentava-se sempre no mesmo banco, tocava algumas melodias no violão e observava o cão deitado a seus pés, em silêncio. O Pincher, de vez em quando, lançava olhares de ciúme, mas já não rosnava como antes. Havia uma paz nova naquele trio improvável. Certa manhã de domingo, o coral se reuniu mais cedo que o normal. O padre havia pedido um ensaio especial para uma celebração importante. As vozes se erguiam em tons suaves, e o homem, curioso, levou seu violão e sentou-se próximo ao grupo. Caramelo acompanhou, deitou-se ao lado do banco e observou. Quando as vozes atingiram um trecho mais agudo, o cão levantou a cabeça e soltou um uivo longo, melódico, afinado com as notas do coral. O som era tão curioso que fez todos pararem. Por um segundo, o silêncio tomou conta. Depois, o maestro riu, e as vozes recomeçaram. Caramelo acompanhou de novo, com ritmo, sem medo. A praça inteira ouviu. As pessoas começaram a se aproximar. As crianças riam, os idosos balançavam a cabeça em aprovação. O dono do Pincher olhava para o Caramelo com um misto de surpresa e orgulho. Aquele cão tímido, que antes se escondia debaixo do coreto, agora cantava em plena praça. Depois do ensaio, o padre se aproximou do homem e perguntou, sorrindo, se ele conhecia o cão. O homem respondeu que não exatamente, mas que andavam juntos fazia algum tempo. O padre, animado, sugeriu que o cão participasse da celebração seguinte, para alegrar os fiéis. O homem hesitou, mas acabou concordando. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou. A cidade comentava que o cão da praça ia cantar na missa de domingo. As senhoras prepararam fitas para enfeitar o coreto, as crianças ensaiavam aplausos e o padeiro prometeu um pão especial para o cão artista. O homem, embora envergonhado com toda a atenção, sentia algo dentro de si florescer. Havia muitos anos não participava de nada na cidade. Desde que deixara o magistério e se recolher à própria solidão, evitava qualquer envolvimento. Mas o Caramelo, com sua presença silenciosa, o puxara de volta ao convívio das pessoas. No domingo, a igreja ficou lotada. A praça estava cheia. O coral tomou suas posições e o homem, sentado próximo ao coreto, segurava o violão. O Pincher, ao lado, observava tudo, atento. Quando o coral começou a cantar, o homem acompanhou com acordes suaves. E, no meio da canção, Caramelo levantou-se e soltou seu uivo afinado. O público sorriu. O padre riu, o coral continuou, e o cão seguiu cantando. Era uma cena improvável, um vira-lata Caramelo acompanhando o coral da igreja com harmonia. O som era bonito e sincero, e a alegria que se espalhou naquele instante parecia tocar o coração de todos. Quando a música terminou, os aplausos ecoaram. Caramelo abanava o rabo, feliz, sem entender o motivo exato, mas sentindo o carinho das pessoas. O homem, com os olhos marejados, abaixou-se e passou a mão em sua cabeça. O Pincher se aproximou e cheirou o novo amigo. Era o primeiro gesto de aceitação completa. Depois daquele dia, Caramelo se tornou uma pequena celebridade local. As crianças o chamavam de Caramelo Cantor, e os adultos passaram a vê-lo como um símbolo de alegria. A padaria passou a exibir uma foto dele no balcão, e a florista pendurou uma fita azul em sua coleira improvisada. Mas a fama trouxe também um pequeno problema. Com tanta atenção, algumas pessoas começaram a querer levá-lo para casa. Uma senhora gentil, que morava em uma chácara próxima, se aproximou do homem e perguntou se ele deixaria que ela adotasse o cão. Disse que teria espaço, ração boa e até uma caminha confortável. O homem ficou calado. Olhou para o Caramelo, que descansava ao seu lado. Pensou por alguns segundos. Seria o melhor para ele? Ter um lar de verdade, comida garantida, um teto seguro? Mas algo no peito o apertou. Naquela noite, enquanto caminhava de volta para casa com Pincher, o homem percebeu que havia se acostumado com a companhia do Caramelo. O cão o esperava todos os dias. A presença dele tornará as manhãs mais leves, o violão mais doce,
o silêncio menos pesado. No dia seguinte, quando voltou à praça, o Caramelo já o esperava. Aproximou-se abanando o rabo, e o homem entendeu que não conseguiria deixá-lo ir. Agradeceu à senhora, com educação, dizendo que o cão preferia a praça. As semanas passaram. O frio aumentou, e o homem começou a se preocupar com o Caramelo dormindo ao relento. Passou a deixar uma manta velha perto do coreto e uma tigela com ração. Certa tarde, o Pincher arrastou a manta com o focinho até encostar no Caramelo, e ambos se deitaram lado a lado. O homem observou a cena e sorriu. Havia algo profundamente humano naquela convivência entre os dois cães. O pequeno, antes ciumento e agressivo, agora dividia o espaço e até a comida. O grande, antes solitário e tímido, agora oferecia proteção e calma. O tempo seguia, e com ele, o coração do homem se transformava. Voltou a tocar na praça com mais frequência. Às vezes, pessoas se aproximavam para ouvi-lo, pedindo músicas antigas. Ele tocava, e o Caramelo ficava a seus pés, acompanhando. O som do violão se misturava ao farfalhar das folhas e aos risos de quem passava. Numa tarde especialmente fria, o homem levou uma velha toalha xadrez e estendeu sobre o banco da praça. Sentou-se. Colocou o violão no colo. Tocou uma melodia suave, antiga, uma daquelas que costumava ensinar aos alunos nos tempos de professor. O Caramelo, deitado sobre a toalha, fechou os olhos e respirou fundo. O Pincher, acomodado entre as pernas do dono, olhava tudo em silêncio. O homem parou de tocar por um momento e observou a cena. Percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, não se sentia sozinho. O frio parecia menos cortante, o mundo menos vazio. À noite, ao voltar para casa, ficou pensando em como aquele cão de rua havia, sem dizer uma palavra, devolvido a ele algo que julgava perdido, a capacidade de sentir afeto. Os dias seguintes foram de calmaria. O Caramelo seguia sua rotina, agora confiante, sempre próximo ao homem e ao Pincher. Às vezes, acompanhava as crianças até a escola, voltava à praça e esperava. Tornará-se parte do cenário, mas também parte da vida das pessoas. O outono ia terminando, e as primeiras flores da primavera já apareciam nas árvores. A praça ganhava cor novamente, e o Caramelo caminhava entre as pétalas, sereno, com a cauda erguida. A vida dele, que um dia fora feita apenas de sobrevivência, agora tinha ritmo, música e afeto. Tudo parecia em equilíbrio. O homem havia reencontrado alegria. O Pincher havia aprendido a dividir. E o Caramelo, o cão tímido e esquecido, tornará-se o coração pulsante da praça, o elo invisível que unia pessoas, sons e sentimentos. E, sem perceber, a cidade inteira começava a mudar com ele. O sol de junho chegava morno, tingindo o céu de um azul claro e calmo. A cidade já se preparava para a tradicional festa junina, um dos eventos mais esperados do ano. As bandeirinhas coloridas começaram a ser penduradas entre os postes, o cheiro de milho verde e amendoim torrado se espalhava pelas ruas e a praça, sempre o centro das atenções, ganhava uma nova vida. Era ali que o coração da festa batia, e todos os moradores se envolviam, cada um contribuindo à sua maneira. O homem, conhecido por sua discrição, havia sido convidado pela comissão da igreja para tocar violão durante o evento. Relutou a princípio, dizendo que já não tinha o mesmo talento de antes, mas acabou cedendo diante da insistência das vizinhas. No fundo, sentia que tocar novamente em público seria um desafio que o ajudaria a continuar saindo de sua concha. Caramelo acompanhava tudo com atenção. Desde cedo, observava as pessoas pendurando enfeites e montando barracas. Ficava sentado perto do coreto, curioso com aquele movimento novo. O Pincher, sempre impaciente, corria de um lado para o outro, farejando o chão e latindo para os balões coloridos que balançavam com o vento. As crianças, que já conheciam bem o Caramelo, começaram a amarrar pequenas fitas coloridas em sua coleira improvisada. Ele aceitava, abanando o rabo, encantado com o carinho que recebia. O homem observava a cena de longe, sem interferir. Sabia que o cão se tornará um símbolo de alegria para todos, e isso enchia de um orgulho silencioso. Na véspera da festa, a praça estava praticamente pronta. A fogueira, feita de troncos altos, esperava o momento de ser acesa. As barracas de doces e comidas típicas estavam montadas, e o palco decorado com fitas vermelhas e amarelas. O homem passou parte da tarde afinando o violão e organizando o repertório. O Pincher, fiel como sempre, observava de perto. Caramelo, por sua vez,
Deitou-se ao pé do coreto, calmo, como se pressentisse que algo importante estava por vir. Quando a noite chegou, a praça foi tomada por luzes, risadas e o cheiro irresistível de canjica, quentão e bolo de fubá. A cidade inteira se reuniu. Crianças corriam com estalinhos, casais dançavam quadrilha e as vozes do coral da igreja se misturavam ao som do violão do homem. O clima era leve e alegre. Caramelo circulava entre as pessoas, abanando o rabo, recebendo carinhos, mordiscando alguns pedaços de pipoca que as crianças deixavam cair. O Pincher, preso à coleira, parecia mais calmo do que o habitual. Tudo corria bem, até que um grupo de jovens começou a soltar pequenos rojões perto das barracas. O barulho assustou o Pincher, que puxou a coleira com força, latindo desesperado. No susto, um dos rojões caiu próximo a uma das cordas que sustentavam as bandeirinhas. Um clarão rápido, um estouro seco, e o fio de bandeiras coloridas se soltou, caindo sobre uma barraca de doces. As pessoas se agitaram, as crianças gritaram, e a confusão se espalhou por alguns minutos. No meio do tumulto, alguém gritou que o Caramelo havia derrubado a decoração. Um homem que não vira direito a cena apontou o dedo para o cão, que, assustado com o barulho, havia corrido para o meio da praça. As pessoas começaram a murmurar, e o clima de alegria se transformou em confusão. O homem, ao perceber o que acontecia, levantou-se do banco, o violão ainda pendurado no ombro, e foi em direção ao centro da praça. Encontrou o Caramelo parado, com o olhar assustado, cercado por alguns curiosos que o apontavam como responsável pela confusão. Sem pensar duas vezes, o homem ergueu a voz. Disse que todos estavam enganados, que o cão não tinha culpa alguma. Explicou que o barulho dos rojões havia assustado o Pincher e que foi isso que causou o incidente. O tom firme e o olhar sincero dele silenciaram a multidão. As pessoas se entreolharam, e logo alguém confirmou ter visto o rojão caindo. O murmúrio se desfez em segundos. O homem se abaixou e passou a mão sobre a cabeça do Caramelo, que ainda tremia. Disse em voz baixa que estava tudo bem. A atitude inesperada comoveu quem estava por perto. Muitos nunca o tinham visto demonstrar tanto sentimento em público. O padre, que observava de longe, sorriu satisfeito. Quando a fogueira foi acesa, minutos depois, a tensão já havia se dissipado. O violão voltou a tocar, o coral recomeçou e as risadas preencheram novamente o ar. Caramelo ficou deitado ao lado do banco do homem, observando as chamas dançando no vento. O Pincher, mais tranquilo, deitou-se junto dele. Naquela noite, algo mudou definitivamente na relação entre o homem e a cidade. Até então, ele era visto como alguém reservado, distante, quase frio. Mas sua defesa pública de um simples cão de rua revelou um lado sensível que ninguém imaginava. As pessoas começaram a se aproximar mais dele. Nos dias que se seguiram, muitos o cumprimentaram com simpatia, oferecendo cumprimentos e até convites para café. Ele, meio encabulado, respondia com um sorriso discreto. O Caramelo, por sua vez, passou a ser visto com ainda mais carinho. A praça ganhou um novo ar, mais amistoso, mais acolhedor. Mas aquela noite também deixou no homem uma reflexão. Enquanto guardava o violão e caminhava para casa, percebeu o quanto aquele cão havia mudado sua vida. Há poucos meses, não imaginaria sequer conversar com alguém da cidade. Agora, era reconhecido, respeitado e até admirado por causa da ligação que havia construído com o animal abandonado. Caramelo não sabia disso. Apenas seguia seu instinto. Mas o que ele transmitia era maior do que qualquer gesto planejado. Era a pureza do afeto, o poder silencioso de transformar tudo ao redor apenas sendo quem era. No dia seguinte à festa, o homem chegou mais cedo à praça. O sol ainda estava nascendo, e a neblina cobria as montanhas ao longe. Ele trouxe consigo 2 xícaras de café e uma fatia de bolo de fubá. Sentou-se no banco e colocou um pires no chão com um pouco de café com leite. O Caramelo veio se aproximando, devagar, como fazia sempre, e bebeu um pouco. O Pincher, deitado sobre o banco, observava tudo em silêncio. O homem olhou para os 2 cães e falou em voz baixa, quase como se falasse consigo mesmo. Disse que, às vezes, as coisas mais simples eram as que mais curavam. Que o tempo, os silêncios e a companhia sincera valiam mais do que qualquer aplauso. O sol foi subindo, aquecendo o ar frio da manhã. O Caramelo se deitou ao lado do banco, o Pincher se ajeitou entre os pés do dono, e o homem ficou ali, apenas sentindo o momento. Pela primeira vez em muito tempo, não havia pressa, nem melancolia,
apenas paz. A notícia do que acontecerá na festa se espalhou, e muitos passaram a cumprimentá-lo na rua com admiração. O padre chegou a comentar durante a missa que, às vezes, a coragem de defender o que é certo começa com gestos pequenos. O homem ouviu e sorriu em silêncio. A partir dali, o vínculo entre ele e o caramelo se fortaleceu ainda mais. Já não eram apenas companheiros ocasionais da praça. Eram amigos. A cidade os reconhecia como um trio inseparável: o homem, o Pincher e o caramelo. As crianças o chamavam de a banda da praça, porque, aos domingos, era certo vê-los juntos, o homem com o violão, o Pincher atento e o caramelo ivando baixinho, como quem acompanha a melodia. A vida seguia o ritmo das estações, e a cada novo dia, o homem percebia que aquele cão tímido havia lhe devolvido algo que o tempo levará: a esperança de pertencer. O inverno terminou devagar, abrindo espaço para um céu mais claro e dias longos. O frio ainda visitava as manhãs, mas o sol já aquecia com mais força e trazia de volta as cores da praça. As árvores se cobriam de folhas novas e o cheiro de terra molhada se misturava ao perfume das flores que começavam a nascer nos canteiros. O caramelo se espreguiçava entre as raízes do ipê, abrindo a boca em um longo bocejo antes de se levantar. Era mais um dia comum em sua rotina, e ele já sabia o que esperar. O homem viria com o Pincher por volta das 8, caminhando no mesmo ritmo de sempre, com o violão nas costas e a expressão calma. A cidade, acostumada com a cena, já esperava por aquele trio. O padeiro deixava o pão de sempre perto do banco, a florista colocava um pote de água e as crianças acenavam com alegria quando viam o cão caramelo chegar. Naquele dia, no entanto, algo diferente aconteceu. Quando o homem se aproximou da praça, trazia uma expressão curiosamente distraída. Parecia pensativo, como se algo o preocupasse. O caramelo percebeu. Ficou de pé, abanou o rabo e se aproximou, mas o homem apenas passou a mão em sua cabeça e se sentou, sem o costumeiro bom dia. O Pincher, inquieto, farejava o chão e olhava de um lado para o outro. Depois de alguns minutos de silêncio, o homem tirou uma folha de papel dobrada do bolso e a observou. Era uma carta. A professora da escola municipal havia deixado na padaria, pedindo que ele lesse. O texto convidava para participar de um projeto cultural. A prefeitura queria organizar uma feira de talentos locais, e lembraram-se dele, o antigo professor de música que encantara gerações com seu violão. Ele ficou dividido. Parte de si se sentia lisonjeada, outra parte temia sair de sua zona de conforto. Fazia muito tempo que não subia em um palco, e a ideia de se apresentar novamente o deixava nervoso. O caramelo observava, como se tentasse entender o dilema. O homem olhou para ele e sorriu. Disse que talvez fosse uma boa oportunidade de voltar a tocar para o público, mas ainda não tinha certeza. O cão apenas se deitou a seus pés, como se dissesse que estaria lá, acontecesse o que acontecesse. Durante os dias seguintes, a cidade começou a se agitar com os preparativos para a feira. A praça, mais uma vez, seria o palco principal. Haveria barracas, apresentações e o coral da igreja abriria o evento. Todos esperavam que o antigo professor de música voltasse a tocar. Os amigos insistiam. O padre procurou para dizer que seria uma honra vê-lo novamente no coreto. A florista comentou que já reservava flores para enfeitar o palco, e as crianças da escola prometeram cantar com ele se aceitasse. Mesmo assim, o homem ainda hesitava. O Pincher parecia sentir o nervosismo do dono, enquanto o caramelo continuava sereno, como se confiasse que tudo daria certo. Uma tarde, enquanto o homem tocava sozinho no banco da praça, uma senhora se aproximou. Era a mesma que, meses antes, havia oferecido ao caramelo um lar. Ela ainda trazia nos olhos a mesma doçura. Sentou-se ao lado do homem e comentou sobre o quanto a cidade estava feliz com a ideia da feira. Depois, olhando para o cão, disse que o caramelo tinha mudado a vida dele. O homem, sem negar, apenas respondeu que talvez fosse o contrário, talvez fosse o cão que tivesse salvado a dele. A mulher sorriu e disse que o público não esperava perfeição, apenas sinceridade. Que o talento do homem não estava apenas nas notas do violão, mas na forma como ele fazia todos se sentirem em paz. E que, se o caramelo estivesse ao lado dele, não havia motivo para temer. Aquelas palavras ficaram ecoando na cabeça do homem. Na manhã seguinte, decidiu aceitar o convite. Caminhou até a prefeitura e confirmou sua presença. O organizador quase pulou de alegria. A notícia correu rápido pela cidade, e logo todos comentavam que o professor voltaria a tocar no coreto. O padre prometeu anunciar o evento na missa,
a escola preparou uma apresentação especial e a padaria colocou um cartaz na vitrine com os dizeres: Feira de Talentos, o retorno do violão da praça. Caramelo, sem entender bem o que estava acontecendo, apenas seguia seu amigo como sempre, mas parecia sentir a animação geral. Nos dias que antecederam o evento, o homem ensaiava todos os dias na praça. O som do violão se misturava ao canto dos pássaros, e o Caramelo ficava deitado a seu lado, atento, balançando o rabo a cada pausa entre as músicas. Uma tarde, durante um dos ensaios, um grupo de crianças se aproximou. Queriam aprender a cantar com o violão. O homem hesitou, mas acabou cedendo. Sentou-se no chão, cercado pelas vozes curiosas, e começou a tocar uma música simples, de ritmo alegre. As crianças acompanharam com palmas, e no meio da cantoria, o Caramelo soltou seu característico uivo afinado. Todos riram e aplaudiram. A cena virou rotina. A cada ensaio, mais pessoas se juntavam. O que começou como preparação para a feira se transformou em encontros diários cheios de vida. O homem, que há muito tempo evitava o convívio, agora se via rodeado de gente, conversas e risadas. A praça voltava a ser um espaço de alegria, e o Caramelo era o elo de tudo isso. Chegou o grande dia. O coreto estava decorado com fitas coloridas e flores frescas. As barracas se alinhavam pelos cantos da praça, oferecendo doces, artesanato e quitutes. As vozes se misturavam num burburinho alegre. O homem chegou cedo, com o violão nas costas e o pincher ao lado. O Caramelo o acompanhava, confiante, como se soubesse que aquele momento era importante. Quando o relógio da igreja marcou 4 horas, o coral iniciou o evento. Depois, chamaram o homem ao palco. Ele subiu devagar, respirou fundo e olhou ao redor. As pessoas o esperavam com sorrisos e expectativa. O pincher deitou-se junto à escada do coreto, e o Caramelo, em silêncio, sentou-se na frente do palco, olhando fixamente para ele. O primeiro acorde ecoou suave, e o murmúrio da multidão cessou. O homem tocava com delicadeza, como se cada nota fosse uma lembrança sendo libertada. O som do violão parecia se misturar com o canto dos pássaros e o farfalhar das folhas das árvores. Em determinado momento, o Caramelo levantou-se e soltou um uivo longo, afinado com a música. O público reagiu com risos e aplausos. O homem sorriu, sem parar de tocar. O pincher, excitado, latiu 1 ou 2 vezes, como se quisesse participar também. A praça inteira acompanhou. Era uma cena simples, mas carregada de emoção. Um homem que havia se isolado do mundo encontrava novamente sua alegria, cercado por 2 pequenas criaturas que o ensinaram o verdadeiro sentido do afeto. Quando a última nota se dissipou, o silêncio durou alguns segundos antes de ser rompido por uma salva de palmas. O homem ficou parado, olhando o público, com os olhos marejados. Depois se abaixou, olhou para o Caramelo e sussurrou um agradecimento. Aquele momento foi mais do que uma apresentação. Foi uma reconciliação com a vida. Nos dias seguintes, a cidade continuou comentando o sucesso da feira. Muitos diziam que nunca tinham visto o coreto tão cheio de alegria. O homem voltou a ser convidado para tocar em outras ocasiões, e, embora continuasse modesto, já não recusava com o mesmo receio. O Caramelo, por sua vez, tornará-se presença indispensável em todas as apresentações. As manhãs da praça voltaram a ser calmas, mas agora carregavam uma nova energia. O homem, o pincher e o Caramelo caminhavam juntos, como sempre, mas havia algo diferente em seus passos. Uma leveza, uma serenidade. O trio que antes chamava atenção por ser improvável agora era parte essencial da vida da cidade. O Caramelo, o cão tímido que um dia apenas observava de longe, havia conquistado não só o carinho do dono do pincher, mas o coração de todos que o conheciam. E, sem perceber, continuava a ensinar, todos os dias, que o amor verdadeiro não precisa de palavras, apenas de presença. O verão chegou com força. O calor fazia o ar da cidade parecer mais lento, e até as sombras da praça pareciam se arrastar no chão. O ipê, agora coberto por um verde intenso, servia de abrigo para o Caramelo, que passava boa parte do dia deitado ali, observando o movimento. O homem e o pincher continuavam suas caminhadas matinais, e a vida seguia em ritmo tranquilo, quase preguiçoso. Mas, como o tempo nunca para completamente, pequenos ventos de mudança começaram a soprar. A prefeitura, empolgada com o sucesso da Feira de Talentos, decidiu reformar parte da praça. Barracas foram desmontadas,
bancos retirados e o coreto coberto com lonas para pintura. Por alguns dias, o cenário que era lar para o Caramelo se transformou em um canteiro de obras. O cão não compreendia. Procurava o banco onde costumava descansar, mas encontrava apenas madeira empilhada e cheiro de tinta. O homem, ao perceber o desconforto do amigo, passou a levá-lo para o outro lado da praça, onde ainda havia árvores e silêncio. Mesmo assim, parecia faltar algo. O Caramelo observava a movimentação dos operários e choramingava baixinho, como se sentisse saudade de sua rotina. O homem tentava acalmá-lo. Dizia que logo tudo voltaria ao normal, que era apenas uma fase. E, de certo modo, falava também para si. Desde o sucesso da feira, ele sentia algo diferente. Era procurado com mais frequência, chamado para conversar, convidado para tocar em pequenos eventos. A atenção era boa, mas também o deixava inquieto. Tinha medo de voltar a ser o centro de expectativas, de perder a simplicidade que encontrara na companhia dos cães e no silêncio da praça. Numa tarde abafada, decidiu caminhar com o Caramelo até o riacho que passava nos arredores da cidade. O Pinscher ficou em casa, descansando do calor. O caminho era longo, mas o homem gostava da paisagem. As montanhas ao longe pareciam azuis, o vento cheirava mato e o som da água correndo lembrava antigas melodias. O Caramelo caminhava ao lado dele, feliz por explorar novos cheiros e trilhas. Quando chegaram, o homem se sentou em uma pedra e tirou o chapéu, deixando o vento refrescar a testa. O Caramelo mergulhou as patas na água e bebeu um pouco. O silêncio ali era diferente do da praça. Era mais profundo, quase sagrado. O homem observava o cão e pensava no quanto a vida podia ser simples quando se aprendia a olhar. Lembrou-se dos anos em que vivia cercado de barulho, de compromissos, de pressa. Agora, com o tempo mais lento, percebia o valor de cada pequeno gesto. O som das folhas, o cheiro da água, o olhar do Caramelo. Aquilo era música que sempre quis tocar, mas nunca tinha ouvido com tanta clareza. Voltaram para casa ao entardecer, com o céu tingido de tons alaranjados. Naquele mesmo dia, recebeu a visita do padre, que vinha convidá-lo para participar da celebração de fim de ano da igreja. Seria uma noite especial, com apresentações e uma bênção para os animais da cidade. O homem sorriu e aceitou, prometendo levar o Pinscher e o Caramelo. Nas semanas seguintes, a praça foi ficando pronta novamente. Os bancos novos, pintados de branco, reluziam sob o sol. O coreto ganhará luzes pequenas ao redor e uma placa na entrada com o nome de Praça da Harmonia, sugerido pelas crianças em homenagem ao Caramelo e ao homem do violão. Quando o padre anunciou a celebração, a notícia se espalhou rapidamente. Todos queriam participar, não só para receber a bênção, mas também para ver o Caramelo, que já era considerado um símbolo de boa sorte. O homem, mesmo sem gostar de ser o centro das atenções, preparou-se com cuidado. Limpou o violão, separou um lenço novo e levou os 2 cães para tomar banho na clínica do bairro. No dia da cerimônia, o sol se pôs mais cedo, e a praça iluminada parecia um cenário de sonho. As luzes refletiam nas folhas do ipê, e o som do coral enchia o ar. As pessoas traziam seus animais, cães e gatos, cada um mais bem arrumado que o outro. O padre falava sobre gratidão e companheirismo, e muitos se emocionavam. Quando chegou o momento da bênção, o homem se aproximou com o Pinscher e o Caramelo. O cão de rua, agora de coleira nova e fita azul no pescoço, caminhava com dignidade, como se compreendesse a importância do momento. O padre abaixou-se e colocou a mão sobre sua cabeça, dizendo que aquele animal havia lembrado a todos o verdadeiro sentido do amor incondicional. A praça silenciou. O homem sentiu os olhos marejarem. O Pinscher, como sempre, olhou com ar protetor para o amigo. Era uma cena simples, mas cheia de significado. Quando o padre terminou, o coral começou a cantar uma canção suave. O homem tirou o violão da capa e acompanhou, tocando acordes lentos. O Caramelo, fiel ao costume, soltou um leve uivo afinado, como parte da melodia. As pessoas sorriram. Muitos choraram discretamente. Era impossível não se comover com a cena. Aquele cão que um dia dormira ao relento, agora era celebrado por todos como símbolo de afeto e esperança. Após a cerimônia, a praça ficou cheia de conversas e risos. As crianças brincavam, os adultos tiravam fotos, e o homem, exausto mas feliz, sentou-se no banco com o violão no colo. O Pinscher dormia aos seus pés e o Caramelo deitou-se ao lado, apoiando o focinho nas patas.
O padre se aproximou e comentou que nunca imaginou ver a cidade tão unida. Disse que o exemplo dos cães havia ensinado mais sobre convivência do que muitos sermões. O homem sorriu e respondeu que os animais tinham. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Esse dom, ensinavam sem palavras, apenas existindo. Com o passar das semanas, o clima festivo se dissolveu e a vida voltou ao ritmo normal. Mas algo no coração do homem havia mudado. Ele já não se via como alguém solitário. As manhãs eram preenchidas pelos latidos do Pinscher, pelos passos de quem o cumprimentava na rua e pelo olhar tranquilo do Caramelo. O tempo, no entanto, trazia pequenas nostalgias. Em certos fins de tarde, o homem se pegava lembrando de quando tudo começara, debaixo da chuva, quando aquele cão de rua o encarara pela primeira vez. Era difícil acreditar que o mesmo animal agora dormia tranquilo, cercado de carinho e segurança. O verão seguiu quente e preguiçoso. A praça, agora renovada, recebia famílias inteiras nos fins de semana. O Caramelo passava a maior parte do tempo ali, deitado na sombra do ipê ou acompanhando o dono do Pinscher durante as caminhadas. Às vezes, quando o homem tocava violão, as pessoas se juntavam ao redor. O som das notas se espalhava, e o cão uivava suavemente, como se o mundo inteiro fosse uma canção. Uma tarde, enquanto o sol se punha, o homem olhou para os dois cães e percebeu que havia encontrado, sem planejar, tudo que um dia procurou: paz, companhia e propósito. Não havia mais o medo de envelhecer sozinho. A praça, o violão e os cães eram agora sua casa, seu palco e sua família. Quando o vento soprou, trazendo o cheiro distante das flores, ele fechou os olhos e sorriu. O Caramelo levantou a cabeça e encostou o focinho em sua perna. O homem passou a mão sobre os pelos dourados e agradeceu em silêncio. O tempo da saudade, ele pensou, não é aquele que leva, mas o que ensina a valorizar o que ficou. E ali, no coração daquela pequena cidade, o Caramelo continuava a lembrar todos os dias que a vida pode mudar com um simples gesto de bondade. O outono chegou trazendo um frescor agradável, com o céu tingido de tons dourados e vermelhos. As folhas caíam lentamente das árvores, formando tapetes coloridos pelo chão da praça. O Caramelo adorava esses dias, caminhando por entre os caminhos cobertos de folhas secas, farejando cada aroma que o vento trazia. O homem, junto com o Pinscher, continuava a rotina de caminhadas matinais, e a vida parecia perfeita. No entanto, o destino tinha outros planos, pequenos desafios que testariam a paciência, a coragem e o vínculo entre eles. Um dia, enquanto o homem ensaiava uma nova música no coreto, um grupo de turistas passou pela praça. Um deles se aproximou, encantado com o Caramelo, e começou a fotografá-lo de maneira insistente. O cão, tímido por natureza, recuou para perto do homem, que percebeu o desconforto do amigo e pediu delicadamente que os visitantes respeitassem seu espaço. O incidente foi pequeno, mas despertou no homem uma preocupação. Até que ponto a fama de seu cão poderia invadir a vida dos outros? Poucos dias depois, a prefeitura anunciou a realização de um concurso de fotografia de animais de estimação. Muitos moradores pensaram imediatamente no Caramelo como candidato natural. O homem, porém, hesitou. Não queria expor o cão, que sempre foi reservado e apreciava a tranquilidade mais do que a atenção. Mesmo assim, a cidade insistia, com crianças e adultos sugerindo que ele participasse. O conflito interno do homem cresceu. Por um lado, queria proteger a privacidade do Caramelo. Por outro, sabia que a participação poderia trazer alegria e reconhecimento à cidade. Enquanto isso, o Caramelo enfrentava seu próprio desafio. Um novo cão, um Golden Retriever muito brincalhão e barulhento, começou a frequentar a praça. O Pinscher, sempre ciumento, manteve distância, mas o Caramelo, tímido e curioso, se aproximava lentamente. A convivência não foi imediata. O Golden adorava correr e pular, e o Caramelo se sentia intimidado. Ele queria se aproximar do outro cão, mas também temia perder o espaço seguro que sempre teve na praça. O homem observava cada interação, preocupado em não forçar a amizade e ao mesmo tempo tentando ajudar o Caramelo a se abrir. O concurso de fotografia aproximava-se, e o homem decidiu inscrever o Caramelo, mesmo que a decisão fosse difícil. Preparou o cão com cuidado, escovou seus pelos, colocou uma fita azul no pescoço e o treinou para posar ao lado de flores e bancos da praça. Durante os ensaios,
O Golden Retriever apareceu várias vezes, causando distração. Cada vez que o caramelo se afastava, o homem o acalmava, lembrando que não havia problema em dar tempo ao tempo. A paciência foi sendo testada, mas aos poucos o cão se sentiu mais confiante. O dia do concurso chegou. A praça estava mais movimentada do que nunca. Havia barracas com guloseimas, crianças correndo e risadas por todos os lados. O Golden Retriever estava presente, observando o caramelo com curiosidade. O Pinscher se manteve fiel ao lado do dono, e o homem sentiu uma mistura de orgulho e nervosismo. Ele sabia que o caramelo era tímido, mas confiava que a força do vínculo que construíram ao longo dos meses faria diferença. Quando foi a vez do caramelo subir ao palco improvisado, hesitou por um instante. O Golden, curioso, acompanhava de perto, mas o caramelo encontrou coragem ao olhar para o homem. As primeiras fotos foram feitas, e o cão começou a se soltar. Ele sentia a energia do público, mas não se deixava dominar. Cada clique era acompanhado por aplausos e palavras de incentivo. O Golden Retriever, percebendo a calma e segurança do caramelo, se aproximou e começou a interagir de maneira amistosa. A amizade surgiu naturalmente, sem pressa, e o público observava encantado. O concurso terminou com um resultado surpreendente. O caramelo não ganhou o primeiro lugar, mas conquistou um prêmio especial de cão mais carismático, reconhecimento que refletia exatamente sua personalidade única, tímido, mas capaz de encantar todos ao seu redor. O homem ficou emocionado, abraçando o cão e agradecendo silenciosamente por sua coragem. O Pinscher, embora ciumento, aceitou a vitória com resignação, abanando o rabo em sinal de aprovação. Nos dias seguintes, a praça voltou à rotina normal, mas com algumas mudanças perceptíveis. O Golden Retriever tornou-se um visitante frequente, acompanhando o caramelo em suas caminhadas e brincadeiras. As crianças que vinham assistir aos ensaios de violão começaram a interagir com ambos os cães, criando uma pequena comunidade de amizade e cuidado. O homem percebeu que a vida, assim como a música, dependia de ritmo e harmonia. Cada elemento precisava encontrar seu lugar para que tudo fizesse sentido. O outono avançava, e o homem começou a planejar pequenas apresentações de violão para os finais de semana. O caramelo, que antes apenas observava, começou a se sentar próximo ao palco, como se participasse ativamente. O Golden Retriever, por sua vez, adotou o papel de animador, pulando e abanando o rabo, encantando a plateia. Cada apresentação exigia esforço do homem e paciência dos cães, mas todos desfrutavam da experiência. Um obstáculo inesperado surgiu quando uma tempestade repentina atingiu a cidade. A praça ficou alagada, e o coreto teve que ser fechado temporariamente. O homem precisou reorganizar os ensaios e proteger os instrumentos. O caramelo, acostumado à rotina, se sentiu confuso e ansioso. O Pinscher tremia de medo com o barulho da chuva, enquanto o Golden Retriever mostrava curiosidade, mas também cuidado com os amigos. O homem percebeu que precisava ser firme e tranquilo, transmitindo segurança para que todos se sentissem protegidos. Depois da tempestade, a praça estava diferente. Alguns bancos precisaram ser consertados, a grama estava encharcada e folhas caídas cobriam o chão. O cheiro da chuva misturava-se ao perfume das flores molhadas, criando uma sensação única de renovação. O caramelo explorava cada canto, redescobrindo seu espaço e aprendendo a lidar com mudanças inesperadas. O homem, por sua vez, refletia sobre como a vida frequentemente exigia adaptação e resiliência. Um mês depois, o homem recebeu uma carta da escola municipal convidando-o para um projeto de leitura com crianças. Ele aceitou imediatamente, sabendo que a experiência poderia ser compartilhada com o caramelo e o Pinscher, tornando-se uma extensão da convivência que já haviam estabelecido na praça. Os ensaios de música foram ajustados para incluir sessões de leitura, e o caramelo parecia compreender que essas atividades faziam parte de um novo aprendizado, de uma nova etapa. As manhãs de outono tornaram-se recheadas de encontros, música, leitura e brincadeiras. A amizade entre os cães se fortalecia a cada dia, e o vínculo entre o homem e os animais se aprofundava. O caramelo, antes tímido e inseguro, agora demonstrava confiança, explorando novos cheiros, brincando com crianças e até interagindo com estranhos de maneira delicada. O homem observava tudo com orgulho, percebendo que o esforço gradual estava transformando não apenas a vida do cão, mas a sua própria perspectiva sobre afeto, paciência e comunidade. O Golden Retriever trouxe ao caramelo a lição de que é possível vencer o medo e se abrir, enquanto Pinscher ensinava a importância da fidelidade e da paciência.
O homem, ao perceber isso, entendeu que a convivência com os cães era uma escola de aprendizado constante. Cada obstáculo, cada desafio, trazia consigo uma oportunidade de crescimento e fortalecimento dos laços. No final do outono, a praça já tinha recuperado sua beleza e vitalidade. As árvores douradas refletiam a luz do sol poente, criando uma atmosfera mágica. O homem se sentou no banco, com o violão no colo, o pincher ao lado e o caramelo deitado aos seus pés. O Golden Retriever brincava próximo, mas sempre atento ao grupo. A sensação era de completude, de que, apesar dos desafios, a vida havia se tornado mais rica, mais colorida e cheia de significado. Enquanto o vento soprava, carregando o aroma das folhas secas e da terra úmida, o homem tocou uma melodia suave, e o caramelo levantou a cabeça, ouvindo atentamente. O pincher balançou o rabo, e o Golden Retriever acompanhou com latidos suaves. A música, que antes era apenas som, agora representava a harmonia que cada um havia encontrado em meio a desafios, amizade e confiança. Aquele outono provou que mudanças podem ser assustadoras, mas que, quando enfrentadas com paciência, coragem e companheirismo, trazem crescimento e alegria. O caramelo, o homem e os outros cães aprendiam a cada dia que a vida, como a música, precisa de ritmo, dedicação e amor para ser verdadeiramente vivida. O inverno chegou à cidade de maneira surpreendente, com temperaturas mais baixas e ventos que faziam o ar parecer mais cortante. As manhãs eram envoltas em neblina, e a praça, que antes era um espaço de alegria e encontros, agora parecia silenciosa e introspectiva. O caramelo, embora acostumado a caminhar diariamente, sentiu os efeitos do frio. Seus pelos, ainda densos, não protegiam completamente do vento gelado, e ele começou a se aproximar mais do homem, buscando calor e conforto. O pincher, acostumado com a vida em apartamentos aquecidos, parecia ainda mais sensível ao frio. Suas pequenas patas tocavam o chão gelado com cuidado, e ele se enroscava junto ao homem em cada pausa da caminhada. O Golden Retriever, embora adaptável, sentia o desconforto do frio e da mudança do ambiente. Os três cães juntos se tornaram ainda mais próximos, cada um aprendendo a compartilhar o espaço e buscar segurança no outro. O homem, percebendo o impacto do inverno sobre os animais, decidiu agir. Comprou mantas, roupinhas e até pequenas botas para proteger os cães. No entanto, o caramelo, tímido como sempre, resistiu inicialmente a usar qualquer tipo de proteção. Ele se enroscava nas mantas apenas quando ninguém estava olhando, demonstrando sua independência, mas também sua vulnerabilidade. O homem observava atentamente, sabendo que força ou pressão não funcionariam. Precisaria de paciência e observação para ajudá-lo a se adaptar. O inverno trouxe ainda outro desafio. A praça começou a ser frequentada por menos pessoas. Com o frio, crianças, turistas e até moradores evitavam os passeios longos. A atmosfera alegre que antes reinava diminuíra, e o homem percebeu que precisava encontrar alternativas para manter a rotina do caramelo e dos outros cães. Ele começou a criar atividades dentro de casa, pequenas brincadeiras de busca, sessões de violão e momentos de interação com livros infantis para manter todos ativos e estimulados. No entanto, um obstáculo inesperado surgiu quando um grupo de cães de rua começou a aparecer com frequência perto da praça. Eles eram barulhentos e agressivos, e a presença deles deixou o caramelo nervoso. Sua timidez tornou-se mais evidente, e ele começou a se afastar do pincher e do golden em certos momentos. O homem percebeu que precisava intervir, mas não queria assustar ou forçar o caramelo. Ele estudou o comportamento dos cães, observou padrões e buscou soluções sem criar confrontos diretos. Durante um desses dias, uma senhora idosa, conhecida na cidade por cuidar de animais abandonados, se aproximou. Ela trouxe alimento e carinho, e começou a orientar o homem sobre como lidar com os cães de rua sem violência. Ele aprendeu a criar rotas alternativas de passeio e maneiras de distrair os cães sem provocar medo ou agressividade. O caramelo começou a observar a senhora de longe, curioso, mas ainda cauteloso. Esse contato trouxe ao cão uma sensação de segurança. Ele percebeu que nem todos os cães representavam ameaça. Com o tempo, o caramelo começou a se aproximar dos cães de rua, em especial de um filhote magro e tímido, que se escondia atrás de árvores e bancos. O Golden Retriever, sempre extrovertido, ajudou na aproximação, e o pincher observava com atenção, pronto para intervir se necessário. O homem sorria ao ver o caramelo demonstrando coragem e empatia, qualidades que ele mesmo jamais imaginou que seu cão pudesse desenvolver tão rapidamente. O inverno também trouxe à cidade um festival cultural,
focado em tradições locais. Havia apresentações de música regional, danças típicas e barracas com comidas que aqueciam o corpo e o coração. O homem decidiu levar os cães para participar, mesmo com frio intenso. Ele sabia que o contato com novas experiências seria importante, não apenas para a socialização, mas também para fortalecer o vínculo emocional entre eles. Durante o festival, o Caramelo enfrentou um grande desafio. Uma multidão se aproximou para admirar os cães. Fotografias foram tiradas, crianças tentaram acariciá-lo e o som do público era intenso. Inicialmente, o cão se encolheu perto do homem, mostrando medo. Mas o homem manteve a calma, falando suavemente, acariciando pelo dele e lembrando de que estava seguro. O Golden Retriever, como sempre, ajudou a criar um clima de descontração, aproximando-se do público de forma amistosa. Aos poucos, o Caramelo começou a relaxar, e pequenos movimentos de aproximação mostravam sua coragem crescente. Enquanto isso, o Pinscher mostrou que, mesmo sendo pequeno, podia ser protetor e confiável. Em um momento, uma criança se aproximou rapidamente e quase esbarrou no Caramelo. O Pinscher posicionou-se entre os dois, rosnando baixinho, sem machucar, apenas sinalizando alerta. O homem percebeu que a presença dos cães uns com os outros criava uma rede de segurança emocional. Cada um desempenhava um papel importante na vida coletiva, e o Caramelo aprendia com esses exemplos. O festival também apresentou comidas típicas da região. O aroma de canjica, pamonha e caldos quentes se espalhou pelo ar. O Caramelo se aproximava do homem, farejando o cheiro, mas não se afastava do lado dele. O Pinscher, mais arisco, provou pequenas porções com a ajuda do dono, e o Golden Retriever se deliciava com tudo, mas sem exagerar. Esses pequenos momentos de prazer e adaptação ao novo ambiente ajudavam o Caramelo a ganhar confiança e aprender que experiências desconhecidas poderiam ser seguras e agradáveis. O maior desafio, entretanto, ainda estava por vir. Uma nevasca inesperada atingiu a cidade. A praça ficou coberta de branco, e o vento intenso dificultava a locomoção. O Caramelo, mesmo acostumado ao frio, hesitou em caminhar pelas áreas mais abertas. O homem, preocupado, manteve os cães próximos, usando mantas e abrindo espaço seguro para que eles pudessem explorar sem perigo. Cada passo exigia esforço e paciência. O Caramelo tremia levemente, mas não se afastava do grupo. Durante a nevasca, o homem teve que improvisar. Levou os cães para um abrigo improvisado em uma antiga garagem, onde o chão era coberto por cobertores e havia espaço para que se movesse com liberdade. O cheiro da madeira molhada, misturado ao calor humano e aos latidos suaves, criou um ambiente acolhedor. O Caramelo se deitou próximo ao homem, sentindo-se protegido, e o Golden Retriever se aconchegou ao lado, enquanto o Pinscher dormia enrolado sobre o cobertor. Com a chegada da primavera, o inverno passou, deixando lembranças de desafios superados. O Caramelo, que havia enfrentado o frio, a neblina e a nevasca, tornou-se mais confiante. A timidez ainda existia, mas agora estava equilibrada com coragem e curiosidade. Ele se aproximava de estranhos, interagia com outros cães e até participava de pequenas apresentações na praça sem medo. O homem, ao perceber a transformação, sentiu orgulho de cada passo dado pelo amigo. Durante os meses seguintes, a cidade começou a se recuperar do inverno rigoroso. A praça floresceu novamente, crianças voltaram a correr entre árvores, e a rotina das caminhadas retomou seu ritmo habitual. O Golden Retriever e o Pinscher continuaram como parceiros inseparáveis do Caramelo, criando uma pequena família improvável, mas cheia de afeto e respeito mútuo. O inverno trouxe lições importantes. O Caramelo aprendeu que mudanças podem ser assustadoras, mas que a coragem se manifesta quando se sente protegido e amado. O homem percebeu que o papel de guia não se limita a prover abrigo ou comida, mas envolve compreensão, paciência e sensibilidade. Cada obstáculo enfrentado no inverno fortaleceu os laços entre eles, tornando-os mais unidos e preparados para os desafios futuros. No final da estação, o homem levou os cães para uma última caminhada pela praça antes do retorno da rotina intensa de primavera. O vento frio já havia cedido espaço a uma brisa suave, e o cheiro de terra molhada e flores anunciava mudança. O Caramelo caminhava ao lado do homem, o Golden Retriever corria à frente explorando cada canto, e o Pinscher mantinha-se próximo, vigilante e sereno. Enquanto caminhavam, o homem refletiu sobre o que haviam conquistado juntos. Cada desafio do inverno, o frio, a tempestade, os cães de rua e a multidão, foi enfrentado com esforço, paciência e confiança. O Caramelo não apenas sobreviveu,
mas cresceu em coragem e empatia. A praça, agora repleta de vida novamente, era o reflexo do que haviam construído, um espaço seguro, cheio de afeto e alegria, onde cada criatura tinha seu lugar. Ao chegarem ao banco favorito, o homem sentou-se, os cães acomodaram-se ao redor, e o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons rosados e dourados. O caramelo apoiou a cabeça nas patas do homem, sentindo o calor e a segurança. O Pinscher se aninhou próximo ao dono, enquanto o Golden Retriever brincava com folhas caídas, ainda curioso e alegre. A cena era de pura harmonia. O verão chegou de maneira intensa na cidade, trazendo calor, ruas movimentadas e uma explosão de cores nas árvores e flores. O caramelo sentiu o impacto da estação com entusiasmo e cautela. Apesar de seu amor pelas caminhadas, o calor exigia mais energia e cuidado. Suas patas sensíveis aqueciam rapidamente no asfalto, e ele precisava de pausas frequentes à sombra. O Pinscher, menor e mais frágil, exigia ainda mais atenção do homem, enquanto o Golden Retriever, acostumado a diferentes temperaturas, se adaptava mais facilmente. Logo no início da estação, uma feira de artesanato e produtos locais foi organizada na praça. O aroma de frutas frescas, bolos e doces típicos da região atraía uma multidão. O homem decidiu levar os cães para participar, acreditando que seria uma boa oportunidade de socialização, mas também um desafio para o caramelo. Ele estava animado, mas também cauteloso, sabendo que as multidões podiam assustar o cão tímido. A primeira reviravolta do verão aconteceu quando uma menina se aproximou para acariciar o caramelo. Ele recuou instintivamente, lembrando-se do desconforto com estranhos durante o inverno. O homem não repreendeu o cão, apenas falou com voz suave e incentivou a aproximação. Com paciência, ele começou a ensinar ao caramelo que nem todas as pessoas representavam perigo. Esse momento, aparentemente pequeno, gerou uma mudança significativa na confiança do cão, demonstrando como pequenas reviravoltas podem abrir espaço para grandes transformações. Durante a feira, outro obstáculo surgiu. Um cachorro grande e barulhento começou a latir de forma agressiva para o Pinscher e para o caramelo. A tensão no ambiente fez o caramelo recuar, hesitando em se aproximar do homem. O Golden Retriever interveio de maneira estratégica, colocando-se entre o cachorro grande e os pequenos, permitindo que eles se sentissem mais seguros. Essa situação preparou o terreno para uma lição importante. O caramelo precisava aprender que, mesmo diante do medo, poderia confiar no grupo e nos amigos que cuidavam dele. O terceiro dia de feira trouxe uma grande surpresa. Uma exposição de cães talentosos estava sendo organizada, e o homem decidiu inscrever os 3 amigos. O caramelo, inicialmente tímido, hesitou em participar, mas foi encorajado pelo comportamento exemplar do Golden Retriever e pela presença protetora do Pinscher. A preparação para a exposição incluiu exercícios diários de socialização, brincadeiras, comandos básicos e muito afeto. O esforço era visível, e o progresso do caramelo era lento, mas consistente. Durante os treinos, uma reviravolta média aconteceu. O caramelo, em um momento de distração, se afastou da trilha de treinamento e entrou em contato com outros cães desconhecidos. Ele sentiu medo e hesitação, mas também curiosidade. O Golden Retriever acompanhou, guiando-o de volta para o grupo, e o Pinscher permaneceu atento, mantendo o ambiente seguro. Esse episódio reforçou a necessidade de paciência, preparação e confiança no processo de socialização. Enquanto isso, a cidade comemorava uma festa típica de verão, com música ao vivo, comidas regionais e danças tradicionais. O cheiro de pamonha, milho verde e café fresco permeava o ar, criando uma atmosfera envolvente. O homem aproveitou a oportunidade para introduzir os cães a diferentes estímulos sensoriais. O caramelo, inicialmente hesitante, começou a explorar os sons e cheiros com cautela, descobrindo que o mundo poderia ser seguro e agradável. O grande obstáculo da estação surgiu quando uma tempestade inesperada se aproximou durante a exposição. A multidão começou a se dispersar, barracas foram recolhidas rapidamente, e o vento forte assustou os animais. O caramelo se encolheu próximo ao homem, e o Pinscher buscou proteção embaixo das mantas que haviam levado. O Golden Retriever, mesmo confuso, permaneceu firme ao lado dos amigos. O homem teve que improvisar um abrigo, guiando todos para uma área coberta próxima à praça. O cheiro da chuva, misturado à umidade e ao calor humano, criou um ambiente reconfortante, apesar do caos do lado de fora. Essa situação preparou a grande reviravolta do verão. Enquanto estavam abrigados, uma equipe de um programa de TV local, que acompanhava animais de estimação,
percebeu o comportamento exemplar dos cães durante a tempestade e se aproximou para gravar. O Caramelo, mesmo tímido, mostrou sinais de coragem e disciplina, e os outros cães contribuíram para a harmonia do grupo. O homem, orgulhoso, percebeu que o esforço contínuo tinha gerado resultados concretos. Com a exposição retomada após a tempestade, o Caramelo enfrentou um teste de confiança. Ele foi chamado a interagir com o público novamente. A princípio hesitante, caminhou lentamente até as pessoas, farejando curiosamente, mas sem se afastar do lado do homem. Cada passo era um reflexo do progresso feito ao longo dos meses, desde a timidez inicial até a coragem e a empatia que agora mostrava. Durante o verão, outro obstáculo surgiu. Um cão perdido começou a seguir o grupo. Ele parecia faminto e desorientado, o que exigiu que o homem encontrasse uma solução que não interrompesse a rotina do Caramelo. O cão foi levado a uma clínica veterinária local para avaliação, e o Caramelo, observando o cuidado que o homem tinha com o novo amigo, começou a entender conceitos de compaixão e responsabilidade. Ao longo dos meses de verão, o Caramelo continuou seu crescimento. Ele aprendeu a lidar com multidões, novos cheiros, sons intensos e situações inesperadas. O Pinscher se mostrou cada vez mais protetor e carinhoso, enquanto o Golden Retriever continuou sendo a força de coragem e exemplo positivo. O vínculo entre os três cães se tornou inquebrável, e o homem observava com admiração cada avanço. As reviravoltas do verão foram marcantes. Pequenas situações, como a aproximação da menina ou a interação com cães desconhecidos, geraram aprendizado gradual. Médias, como a tempestade e a exposição, testaram resistência e paciência. A grande reviravolta veio com o reconhecimento público, mostrando que coragem e persistência eram recompensadas. Cada desafio superado fortaleceu o Caramelo emocionalmente, tornando-o mais confiante e sociável, mas ainda mantendo sua essência tímida e sensível. O verão trouxe ainda momentos sensoriais inesquecíveis. O toque do calor no pelo, o cheiro de comida típica, o barulho de música ao vivo, o sabor de pequenas guloseimas, o toque de mãos humanas acariciando suavemente. Todos esses estímulos foram assimilados pelo Caramelo, que aprendeu a reagir de maneira equilibrada, sem medo ou exagero. O homem percebeu que o progresso emocional do cão dependia de exposição gradual, paciência e consistência. Durante uma caminhada à beira do rio que cortava a cidade, o Caramelo se deparou com outro obstáculo. O fluxo rápido da água o assustou, e ele hesitou em se aproximar. O Golden Retriever entrou na água primeiro, mostrando que não havia perigo, enquanto o Pinscher observava atento. O Caramelo, após momentos de dúvida, deu passos cuidadosos até tocar a água, sentindo a corrente suave em suas patas. Esse momento simbolizou não apenas coragem física, mas também crescimento emocional e confiança adquirida com o apoio do grupo. Outro acontecimento relevante do verão foi a integração com crianças da vizinhança. Elas passaram a visitar a praça regularmente, trazendo brinquedos, petiscos e risadas. O Caramelo aprendeu a aceitar carinhos de mãos pequenas, entendendo limites e sinais de respeito. Cada interação era supervisionada pelo homem, garantindo segurança e aprendizado positivo. O Pinscher, sempre atento, ajudava a criar espaço seguro, enquanto o Golden Retriever mantinha o clima leve e divertido. A grande reviravolta que consolidou o verão aconteceu durante um evento comunitário de arrecadação de alimentos para cães abandonados. O Caramelo foi convidado a participar da apresentação, demonstrando comandos e interações com outros cães. Ele realizou as atividades com confiança, mesmo em meio a estranhos, mostrando a evolução de meses de treinamento e carinho. O público aplaudiu, o homem emocionou-se, e os cães receberam atenção especial. Esse momento representou o ápice do desenvolvimento do Caramelo: coragem, empatia, socialização e vínculo emocional. Ao final do verão, a cidade estava cheia de cores e vida, as ruas cheias de energia e alegria. O Caramelo havia conquistado confiança, coragem e habilidade social, mas também aprendia a equilibrar sua natureza tímida com a experiência adquirida. O homem reconheceu que o progresso do cão não era apenas resultado de amor, mas também de esforço constante, paciência e exposição gradual a desafios. Cada vitória teve seu custo: noites de preocupação, treinos cansativos, situações de medo, mas o resultado final mostrava que tudo havia valido a pena. O Pinscher se tornou um companheiro protetor e confiável, sempre atento às necessidades do Caramelo. O Golden Retriever continuou sendo a inspiração, mostrando alegria e confiança. O Caramelo, por sua vez, passou a interagir com outros cães e pessoas sem desespero, mas com cautela equilibrada por coragem. O homem viu não apenas a transformação do cão,
mas também o impacto positivo que ele causava nas pessoas ao redor, inspirando cuidado, afeto e conexão. O verão chegou ao fim com uma tarde quente, onde a praça estava repleta de cores, risos e aromas. O caramelo caminhava ao lado do homem, respirando fundo o ar fresco e quente, sentindo cada cheiro, cada toque, cada som. O Pinscher corria com agilidade entre árvores e bancos, enquanto o Golden Retriever explorava a área com entusiasmo. O homem observava a cena, orgulhoso de cada passo, de cada obstáculo superado e de cada vitória conquistada com esforço. O verão terminou, mas a história do caramelo continuava. O crescimento emocional, a coragem adquirida, a empatia desenvolvida e o vínculo com os amigos e com o homem foram conquistas que durariam para sempre. Cada estação que passava moldava o caramelo, tornando um cão mais completo, mais confiante e mais conectado com aqueles que amava. O outono chegou de forma gradual, com tardes mais frescas e folhas secas caindo pelas ruas da cidade, pintando o chão de tons de laranja, amarelo e marrom. O caramelo sentiu a mudança de estação de maneira intensa. As caminhadas matinais agora tinham um aroma diferente: terra molhada, folhas secas, sementes caídas das árvores. Cada passo fazia um som crocante sob suas patas e provocava uma sensação de novidade que, ao mesmo tempo, o deixava curioso e cauteloso. O homem percebeu que essa mudança era uma excelente oportunidade para continuar o treinamento de socialização do cão, já que o ambiente oferecia estímulos variados sem os extremos do verão ou do inverno. A primeira manhã de outono trouxe uma situação inesperada. Enquanto caminhavam pelo Parque Central, o caramelo notou um grupo de crianças tentando empinar pipas. O barulho das pipas cortando o vento e o movimento rápido das crianças assustaram inicialmente o cão tímido, fazendo-o recuar para junto do homem. A primeira reviravolta do outono aconteceu quando Pinscher, curioso e intrépido, correu para investigar o movimento. O homem precisou intervir rapidamente, lembrando o caramelo de que a proteção estava ao seu lado e incentivando-o a observar sem entrar em pânico. Essa experiência reforçou a confiança do cão, mostrando que poderia enfrentar situações inesperadas sem perder a segurança de estar acompanhado. Durante a semana seguinte, o caramelo foi introduzido a uma nova rotina: explorar pequenos bairros da cidade onde não haviam passado antes. Esses passeios foram planejados cuidadosamente pelo homem, que observava cada reação do cão, incentivando a aproximação gradual de novas pessoas e animais. A segunda reviravolta, de magnitude média, aconteceu quando encontraram uma feira de produtos orgânicos, com aromas intensos de frutas, ervas e temperos. O caramelo sentiu-se sobrecarregado com a quantidade de estímulos, mas aos poucos começou a farejar e se aproximar de barracas com frutas frescas. O homem usou petiscos como reforço positivo e comandos suaves, mostrando que cada passo de progresso tinha valor e importância. Enquanto exploravam o bairro, um grande obstáculo surgiu. Um cachorro maior, aparentemente agressivo, começou a latir e se aproximar do caramelo. O cão ficou paralisado, mas o Pinscher, novamente, assumiu uma postura de proteção, enquanto o Golden Retriever manteve a calma e guiava o caramelo para um canto seguro. Essa situação preparou o terreno para a terceira reviravolta do outono, uma grande mudança emocional para o caramelo. Ele percebeu que não precisava enfrentar o medo sozinho, que podia confiar em seus amigos e que a paciência e a observação eram tão poderosas quanto a ação direta. Na semana seguinte, a cidade começou a se preparar para a festa de colheita típica da região. Havia bancas de frutas e verduras, barracas de doces regionais e apresentações de danças folclóricas. O homem decidiu levar os cães para a preparação do evento, acreditando que a interação com tantas pessoas e cheiros seria um ótimo exercício para o caramelo. O cão, inicialmente hesitante, começou a se aproximar de pessoas com movimentos lentos, farejando e explorando o ambiente sem se afastar do homem. Uma reviravolta média ocorreu quando um dos cachorros de estimação da festa começou a correr descontrolado entre as barracas, assustando os visitantes e provocando confusão. O caramelo, assustado com o movimento repentino, recuou, mas o Golden Retriever avançou primeiro, demonstrando que a situação poderia ser controlada. O homem interveio calmamente, direcionando o caramelo para um lugar seguro e mostrando que a calma e a atenção eram armas poderosas contra o medo. Essa experiência consolidou a confiança do cão, demonstrando que mesmo em momentos inesperados ele poderia manter a compostura. No decorrer do mês, o caramelo também começou a aprender comandos mais complexos, como se posicionar para saudações, se afastar de distrações e interagir com outros cães de maneira ordenada. Uma pequena reviravolta aconteceu quando o caramelo se afastou do grupo para investigar um cheiro desconhecido.
Ele encontrou um filhote de gato perdido e ficou confuso sobre como reagir. O homem interveio, mostrando que gentileza e cuidado eram essenciais, e o caramelo aprendeu a equilibrar curiosidade com cautela. Esse episódio gerou crescimento emocional e empatia, ampliando sua percepção do mundo. Um grande acontecimento do outono foi a participação do grupo em uma exposição local de cães e pets. Todos os treinamentos dos meses anteriores foram postos à prova. O caramelo mostrou progresso significativo, mas ainda enfrentou desafios, como o barulho da multidão e o movimento inesperado de outros animais. A grande reviravolta do evento aconteceu quando o caramelo precisou interagir diretamente com crianças que se aproximaram para acariciá-lo. Inicialmente hesitante, o cão observou o comportamento das crianças, reconheceu sinais de gentileza e decidiu se aproximar, aceitando carinhos com confiança recém-descoberta. Esse momento marcou um ponto de virada. O caramelo estava pronto para expandir sua vida social sem medo excessivo. Outro obstáculo significativo surgiu quando um vendaval passou rapidamente pela cidade durante a feira. Barracas foram levantadas, folhas voaram e o som do vento assustou o caramelo. O homem, percebendo a tensão, posicionou-se entre ele e o pincher, transmitindo segurança e calma. A preparação anterior, que incluía exposição gradual a sons e estímulos, permitiu que o caramelo permanecesse firme, ainda que apreensivo. Esse evento demonstrou a importância da prática constante e da confiança no guia humano. Enquanto o outono avançava, as folhas caídas e os ventos frios também trouxeram momentos de vulnerabilidade. O caramelo experimentou medo do vento, ansiedade com barulhos repentinos e hesitação em terrenos escorregadios cobertos de folhas úmidas. Cada momento de medo foi enfrentado com paciência e orientação, reforçando o crescimento emocional do cão. O Pinscher e o Golden Retriever forneceram apoio constante, ajudando a construir confiança de maneira gradual. A grande reviravolta do final do outono aconteceu em um parque histórico da cidade, onde foi organizada uma corrida amistosa de cães. O caramelo foi convidado a participar. Inicialmente, ele hesitou, observando outros cães e avaliando a distância e a velocidade exigidas. O Golden Retriever se posicionou ao lado dele, mostrando segurança, enquanto o Pinscher estimulava o caramelo a avançar. Passo a passo, ele começou a correr, superando o medo da velocidade e da competição, experimentando alegria e confiança. Durante a corrida, o caramelo também teve de superar obstáculos físicos, pequenas rampas, folhas escorregadias e mudanças de terreno. Cada superação trouxe uma vitória interna e externa, com aplausos do público e reforço positivo do homem. A reviravolta maior foi perceber que ele conseguia agir sem medo, baseado em experiência, observação e orientação. O evento consolidou sua coragem, resiliência e capacidade de socialização, tornando-o mais seguro para futuras aventuras. Ao longo do outono, também se desenvolveram subtramas emocionantes. O Pinscher mostrou lealdade e cuidado extremo, aproximando-se de outros cães tímidos para protegê-los, o que inspirou o caramelo a se tornar mais empático. O Golden Retriever continuou sendo exemplo de alegria, encorajando interação com desconhecidos e enfrentamento de medos. O homem, por sua vez, enfrentou o desafio de equilibrar treino, diversão e segurança, sempre reforçando valores de paciência e atenção. Outono trouxe ainda elementos culturais fortes, danças típicas, feiras de colheita, festivais de música regional e comidas sazonais que envolviam todos os sentidos. Esses elementos impactaram as decisões do homem, que aproveitou cada oportunidade para treinar o caramelo de maneira gradual e segura. Cada interação com cheiros, sons e pessoas ajudou a construir confiança e aprendizado de limites. No fim da estação, o caramelo estava mais seguro, sociável e equilibrado. Ele ainda mantinha traços de timidez, mas havia aprendido a confiar no homem, nos amigos e na própria coragem. Cada obstáculo superado, cada reviravolta enfrentada, cada conquista teve custo, noites de treino, atenção constante e momentos de vulnerabilidade. Mas os resultados eram claros e emocionantes, mostrando o poder da paciência, da empatia e do vínculo afetivo. A cidade, com ruas cobertas de folhas e aromas de outono, tornou-se palco de memórias, aprendizado e crescimento. O caramelo, junto ao Pinscher e ao Golden Retriever, experimentou a alegria de superar medos, fazer amigos, interagir com crianças e enfrentar desafios físicos e emocionais. O homem, testemunha de cada conquista, sentiu orgulho e gratidão pelo progresso do cão. Cada vitória foi comemorada com carinho, cada passo dado foi reforçado positivamente, consolidando um ciclo de aprendizado que se estenderia para o inverno que se aproximava.
O outono terminou com uma tarde amena, onde o caramelo caminhava com confiança entre as folhas caídas, explorando cheiros e sons sem medo. O Pinscher corria à frente, atento a qualquer sinal de perigo, enquanto o Golden Retriever mantinha a alegria e a segurança do grupo. O homem observava, orgulhoso, percebendo que o caramelo havia se transformado. De um cão tímido e receoso, tornou-se um animal equilibrado, corajoso e empático, pronto para enfrentar as estações seguintes e novas aventuras. O inverno chegou com uma manhã fria, mas ensolarada, envolvendo a cidade em uma bruma delicada que deixava o ar mais transparente e o céu mais azul. As ruas estavam cobertas por uma fina camada de geada, que refletia a luz do sol de maneira quase mágica, transformando cada passeio em uma experiência sensorial única. O caramelo, agora mais confiante, caminhava ao lado do homem, do Pinscher e do Golden Retriever, observando atentamente cada detalhe do ambiente. O frio trouxe novos desafios, folhas congeladas, cheiros menos perceptíveis e o som estridente do vento entre os prédios. Cada obstáculo exigia adaptação, mas o caramelo já possuía habilidades e confiança adquiridas durante meses de treinamento e experiências no outono. O primeiro grande acontecimento do inverno aconteceu quando o homem decidiu levar os cães ao mercado de inverno típico da região, conhecido por suas decorações natalinas, comidas artesanais e apresentações culturais. O local estava lotado, com pessoas passeando entre barracas, crianças correndo e risadas enchendo o ar. O caramelo hesitou inicialmente, lembrando-se de episódios passados de multidão, mas o Pinscher manteve-se próximo, transmitindo segurança, enquanto o Golden Retriever corria alegremente, incentivando a aproximação do caramelo. Uma pequena reviravolta ocorreu quando uma criança soltou sua bola de neve acidentalmente na direção do caramelo. Ele recuou, assustado, mas o homem interveio com calma, mostrando que não havia perigo. O caramelo observou, respirou fundo e, passo a passo, voltou a interagir com o ambiente. Esse momento reforçou o aprendizado de enfrentar imprevistos sem pânico, algo que havia sido construído ao longo de meses de treinamento e experiências práticas. Durante o passeio, os cães encontraram um grupo de cães treinados para demonstrações de habilidades. O caramelo observou atentamente, fascinado pela coordenação e disciplina demonstradas. Uma reviravolta média aconteceu quando o Pinscher, por impulso, entrou na área de demonstração, chamando atenção e criando confusão momentânea. O homem, mantendo paciência e controle, acalmou os cães e reorganizou o grupo, mostrando ao caramelo a importância de respeitar limites e espaços alheios. Essa situação reforçou a disciplina e a capacidade do cão de seguir instruções em ambientes desafiadores. O segundo obstáculo significativo do inverno surgiu durante uma caminhada em uma praça conhecida pelo gelo fino no chão. O caramelo hesitou em atravessar a área escorregadia, lembrando-se de quedas passadas. O homem segurou sua guia com firmeza, incentivando confiança e passos lentos. A primeira grande reviravolta do capítulo ocorreu quando Pinscher correu na frente e escorregou levemente, mostrando vulnerabilidade. O caramelo, sem hesitar, aproximou-se para checar, demonstrando empatia e proteção. Esse gesto reforçou o vínculo entre os cães, mostrando que coragem e cuidado caminham juntos. No decorrer das semanas seguintes, o homem iniciou sessões de socialização avançadas, envolvendo interações com outros cães, pessoas de diferentes idades e pequenos obstáculos urbanos como rampas, escadas e bancos. Uma reviravolta média ocorreu quando o caramelo encontrou um cão maior, com comportamento agressivo e territorial. O cão recuou inicialmente, mas a presença do Pinscher e a orientação calma do homem permitiram que ele enfrentasse a situação de maneira controlada. O resultado foi um aumento significativo na autoconfiança e no equilíbrio emocional do caramelo. Durante o inverno, também foram desenvolvidas pequenas subtramas que enriqueceram a história. Um vizinho, idoso e solitário, começou a se aproximar do grupo durante os passeios matinais. O caramelo, sempre curioso, iniciou interações cautelosas, sentindo a gentileza e o cuidado do homem idoso. Aos poucos, a conexão se fortaleceu, criando um laço afetivo entre o cão e o vizinho, que passou a esperar ansioso pelas caminhadas. Essa subtrama reforçou o tema da empatia e da importância das relações afetivas, mostrando que cada interação podia gerar alegria e aprendizado mútuo. Outro acontecimento significativo ocorreu quando o homem decidiu inscrever o caramelo e os outros cães em uma competição de agilidade local, com obstáculos de tamanho moderado e exigências físicas. O caramelo, inicialmente receoso, foi incentivado pelo Pinscher e pelo Golden Retriever. Uma pequena reviravolta aconteceu quando ele hesitou na primeira barra de salto, lembrando-se do medo do desconhecido. O homem calmamente o encorajou,
e o caramelo, respirando fundo, superou o obstáculo. Esse momento foi um marco, pois demonstrou que o treinamento gradual e a paciência geravam resultados tangíveis e confiáveis. Durante a competição, outra reviravolta média aconteceu quando o vento forte desequilibrou um dos obstáculos. O caramelo, mesmo assustado, manteve foco no homem, confiando nas instruções e avançando. Ele terminou a prova com sucesso, recebendo aplausos e reforço positivo. Cada conquista exigiu esforço visível, paciência e coragem, e cada vitória teve seu custo: concentração intensa, superação de medos e esforço físico. O grande momento emocional do capítulo aconteceu durante uma apresentação de demonstração de cães, organizada para arrecadar fundos para abrigos locais. O caramelo foi escolhido para representar coragem, empatia e aprendizado. Ao subir no palco, inicialmente hesitou com o barulho e a quantidade de pessoas. Mas o Pinscher e o Golden Retriever estavam ao seu lado, transmitindo segurança. O caramelo realizou a demonstração com perfeição, cumprindo cada comando, interagindo com as crianças presentes e mostrando sinais claros de confiança e alegria. A primeira grande reviravolta emocional do capítulo ocorreu quando uma criança se aproximou timidamente, oferecendo carinho ao caramelo. Ele hesitou por um instante, lembrando-se de medos passados, mas decidiu aceitar o gesto com delicadeza e confiança. O público observava emocionado. O momento consolidou a evolução do cão. De tímido e receoso, ele tornou-se seguro, empático e sociável. A conexão emocional com a criança foi espontânea, reforçada por meses de paciência, treino e amor. Enquanto o evento continuava, um obstáculo final surgiu, uma barra de obstáculos mais alta que as anteriores. O caramelo olhou para ela, hesitou e recuou. O homem incentivou calmamente, lembrando dos progressos anteriores. O Pinscher se posicionou ao lado, transmitindo apoio, enquanto o Golden Retriever se aproximou alegremente. Após respirar fundo e observar os exemplos ao seu redor, o caramelo avançou, pulando a barra com cuidado, mas com sucesso. Essa grande reviravolta marcou a superação final de seus medos mais profundos. No fim do evento, o caramelo recebeu atenção, carinho e aplausos. O homem sorriu, emocionado com a transformação do cão. Ele havia conquistado confiança, empatia, coragem e socialização, tudo de forma gradual e consistente. Cada obstáculo, cada reviravolta, cada interação construída ao longo dos meses culminou em um momento de alegria genuína, reforçando que o sucesso exige paciência, dedicação e amor. O grande acontecimento final do inverno envolveu uma festa comunitária no Parque Central. Pessoas, cães, crianças e idosos celebravam juntos, compartilhando histórias, comidas típicas e músicas regionais. O caramelo explorava o ambiente com alegria e curiosidade, interagindo com todos, aceitando carinhos e demonstrando afeto. Ele corria entre as folhas secas e o gelo fino, sentindo a liberdade e a confiança que conquistara. O Pinscher corria ao seu lado, protegendo e estimulando, enquanto o Golden Retriever brincava alegremente, irradiando energia positiva. A grande reviravolta final aconteceu quando o homem percebeu que o caramelo se aproximou espontaneamente de um cão desconhecido, tímido e retraído, oferecendo amizade e carinho. O momento foi emocionante. O caramelo não apenas superou medos próprios, mas demonstrou empatia e cuidado com outro ser vivo, refletindo todo o aprendizado acumulado ao longo da história. Essa ação consolidou o tema principal: coragem, paciência, empatia e vínculo emocional. Nos dias que se seguiram, o inverno trouxe passeios tranquilos, mas cheios de pequenos detalhes sensoriais que reforçavam o aprendizado. O cheiro das árvores, o toque do vento frio, o som do gelo sob as patas e o calor humano de amigos e vizinhos consolidavam um ambiente de segurança, confiança e alegria. Cada passo era uma lembrança do caminho percorrido, da superação de desafios e do crescimento emocional do caramelo. O homem refletia sobre toda a jornada, reconhecendo que cada vitória do cão tinha custo e esforço visível. Ele se lembrava das primeiras manhãs de insegurança, do medo da multidão, das hesitações diante de obstáculos e comparava com o caramelo ágil, confiante e empático que caminhava agora. O vínculo entre eles era mais forte do que nunca, baseado em confiança, respeito e amor. O Pinscher e o Golden Retriever também se beneficiaram da jornada. O Pinscher desenvolveu ainda mais paciência e cuidado com os outros, enquanto o Golden Retriever reforçou alegria, estímulo e coragem. Juntos, formavam um grupo equilibrado, cada cão complementando o outro, e o homem desempenhando o papel de guia amoroso, observador e mentor. O inverno trouxe ainda pequenos momentos de vulnerabilidade do caramelo,
Barulhos repentinos, vento frio e superfícies escorregadias lembravam experiências passadas. Mas ele aprendeu a enfrentá-los com paciência, respirando fundo, observando o ambiente e confiando no homem e nos amigos. Cada desafio era superado com aprendizado e crescimento, reforçando a transformação emocional e social. O final da história foi marcado por uma caminhada tranquila ao pôr do sol, com o céu pintado em tons de rosa, laranja e dourado refletindo nas ruas cobertas de geada. O caramelo corria entre folhas e pequenos pedaços de gelo, explorando cheiros e sons com alegria e confiança. O Pinscher seguia vigilante, protegendo e incentivando, enquanto o Golden Retriever brincava com crianças e outros cães. O homem caminhava com orgulho e gratidão, observando cada gesto, cada passo seguro e cada interação afetiva do cão. A sensação de conquista era palpável. O caramelo havia completado uma jornada de meses, passando de cão tímido e inseguro a animal seguro, empático e confiante. Ele aprendeu a lidar com medo, superar obstáculos, interagir com diferentes seres vivos e manter a calma em situações inesperadas. Cada vitória teve custo e esforço, mas o resultado final era a realização completa de uma vida mais rica, feliz e conectada com o mundo ao redor. Ao final do inverno, a cidade se transformou em um cenário mágico, refletindo a transformação do caramelo. As experiências sensoriais, culturais e emocionais contribuíram para consolidar um final feliz e emocionante. O caramelo estava cercado de amigos, protegido pelo homem, e pronto para enfrentar qualquer estação com confiança, alegria e empatia. O vínculo afetivo, o aprendizado gradual e o esforço constante haviam rendido uma vida mais plena, equilibrada e socialmente conectada. O último momento emocionante foi quando o caramelo, espontaneamente, se deitou entre o Pinscher e o Golden Retriever, recebendo o carinho do homem. A tranquilidade do momento, o ar frio, o cheiro da geada e o som distante de crianças brincando criaram uma cena perfeita de harmonia e felicidade. O cão finalmente experimentava a segurança emocional, a confiança no mundo e a alegria de estar cercado por afeto e amizade. A história termina com o caramelo olhando para o horizonte, sentindo-se parte do mundo, seguro, amado e reconhecendo a própria força e empatia. Sua jornada foi de superação, crescimento e descoberta do valor da paciência, do vínculo afetivo e do esforço constante. O final feliz e emocionante celebra a coragem, a empatia e a alegria de viver, mostrando que, com amor e dedicação, qualquer obstáculo pode ser superado, e que a confiança e o carinho são recompensas incomparáveis. Fim. Você chegou até aqui? Então comente lugar, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história!